Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos nossa vida, família, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Entregamos tudo a Ele, entregamos este mês que se inicia hoje, para que cada dia desse mês seja uma bênção, para que esse mês seja um mês conhecido como o mês da bondade de Deus na nossa vida, um mês de graça, de favor, um mês de conexões poderosas, um mês protegido por Deus, um mês onde nós e todos da nossa casa estaremos sendo ministrados pelo Espírito Santo em suas promessas, em seu amanhã, em tudo aquilo que Ele tem reservado para a nossa vida. Oramos também para que o Senhor preserve o propósito e o projeto na vida dos nossos filhos, da nossa casa. Oramos, Pai, por livramentos. Tira do nosso caminho o que não vem do Senhor. Tira, Senhor, toda porta que não é do Senhor, toda amizade que não é do Senhor, todo negócio que não é do Senhor, tudo aquilo que não for do Senhor, tira do nosso caminho. E pedimos, Pai, que a Tua mão de poder esteja nos conduzindo, nos guiando, nos dirigindo. Colocamos diante do Senhor a nossa vida e nos rendemos a Ti, Jesus, totalmente, nos rendemos a Ti e somos dependentes da Tua graça, dependentes do Teu amor. No nome de Jesus, Pai, nos entregamos a Ti, colocamos tudo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Esteja na nossa frente, nos guiando, nos dirigindo, Senhor. Deus te abençoe. Que esse mês seja o mês da bondade de Deus na tua vida. Amém? Foi isso que surgiu no meu coração, de profetizar sobre esse mês de maio, a bondade do Senhor cercando a tua vida. Você crê nisso? Então escreve aqui nos comentários: a bondade de Deus me cercará, cercará a minha casa, cercará a todos ao meu redor. Amém? E já deixa a tua curtida aqui nessa oração, para que o YouTube ele mande essa oração para mais pessoas. Também quero pedir que você compartilhe essa oração com 7 pessoas ou mais, por gentileza. Manda essa oração para os teus amigos, manda essa oração para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe, a bondade de Deus estará sobre você, sobre a sua casa, nesse mês de maio. Amém? Eu quero compartilhar algo com você, quero compartilhar uma experiência e ao mesmo tempo quero compartilhar a importância de nós estarmos sempre em oração. Sempre em oração. Quando tomamos algumas decisões, o mundo espiritual se movimenta. Anota aí, se você quer aprender sobre mundo espiritual, anota isso que eu estou ensinando aqui para você. Quando você toma algumas decisões, e são decisões de Deus para a sua vida, para a sua casa, para o seu futuro, e principalmente quando essa decisão ela envolve muita coisa, saiba que o mundo espiritual vai se movimentar. O mundo espiritual vai se movimentar. Aí você pergunta, por que o mundo espiritual se movimenta quando existe algo aqui na Terra que seja significativo? O mundo espiritual se movimenta porque o inimigo não quer perder território. O mundo espiritual se movimenta porque quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. Quando você anda no propósito de Deus, você experimenta um favor extraordinário. E esse favor extraordinário
com certeza vai dar muita dor de cabeça para o diabo. Você lembra quando Jesus chegou no território de Gadara? Jesus havia, há pouco chegado em Gadara, colocado seus pés em Gadara, e a Bíblia diz que aquele homem louco veio ao encontro de Jesus. E quem falou não foi o homem, quem falou foi a legião que estava na vida daquele homem e disse: o que tu veio fazer aqui? Olha só, olha as cordialidades. O que tu veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui? Não era o homem que estava falando. Quem estava falando era a legião por trás. O que você veio fazer aqui? Eu quero que você entenda que sempre que houver um evento aqui nessa terra, de você estar alinhado ao propósito e à vontade de Deus, o inimigo, ele vai se levantar, mas se levanta para cair, é claro, mas ele vai se levantar porque você está se alinhando. Toda vez que existe um alinhamento da nossa vida com a vontade de Deus, com o céu, coisas sobrenaturais começam a se encaixar no nosso destino, no nosso propósito. E quando existe esse encaixe de Deus na nossa vida, saiba que você vai conseguir fazer muito mais do que o que você estava fazendo. Aconteceu isso também comigo. Após uma decisão, eu enfrentei um dia de muitas reuniões, de muitas coisas, e quando fui deitar, quando fui dormir, eu havia fechado os meus olhos, e quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a ter visões, muitas visões, se abriu assim, visões espirituais que Deus começou a me dar. E eu vi muitas coisas no mundo espiritual. Eu vi rostos, eu vi como se fossem bonecos com desenhos nos olhos e outras coisas. E eu fiquei ali por alguns, talvez 2 minutos, 2, 3 minutos, só tendo visões, e eu fiquei quieto porque eu fiquei observando, eu estava com os meus olhos fechados, não havia dormido ainda. Minha esposa estava até falando no celular, e eu estava, com os meus olhos fechados assim, porque eu havia acabado de deitar na cama, e eu comecei a ter aquelas visões, e tive algumas visões assim de coisas muito feias na minha frente. E então eu me levantei, peguei o Salmos 23, declarei em voz alta o Salmos 23, e depois comecei a orar, e me levantei em oração, contra todo tipo de resistência espiritual, todo tipo de batalha, toda ação maligna contra a minha vida. Eu comecei a orar, e me colocar diante de Deus. E Deus me falou que aquela batalha espiritual veio por causa da decisão que eu havia tomado. Tem decisões que você toma se alinhando a uma direção de Deus, se alinhando a um propósito de Deus, que o inimigo, ele não fica feliz com nada disso. E é por isso que vem levantes muitas vezes contra nós, porque estamos alinhados a um alinhamento da terra com o céu. Na oração do Pai Nosso, o modelo de oração que Jesus deixou para nós, ele disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Assim na terra como ela é feita no céu. Quando existe esse alinhamento da vontade da terra com a vontade do céu, quando você consegue entender a vontade de Deus na sua vida e você se alinha à vontade de Deus, a vontade da terra se alinha com a vontade do céu, você começa no mundo espiritual, eu não digo ganhar autoridade, mas o mundo espiritual vê isso. Ele vê que você se alinhou a algo divino.
Você se alinhou a algo de Deus? E por quê? Porque tem certas decisões que nós tomamos que está mudando o nosso destino e está mudando o destino de outras pessoas no nosso caminho. E tudo que o inimigo não quer é perder pessoas, perder territórios e perder vantagens que ele tem. E as suas decisões, as decisões que você toma, dirigidas por Deus, essas decisões, elas podem afetar os planos do inimigo, os projetos do inimigo. É por isso que ele lança investidas. Você lembra quando Jesus ele nasceu em Belém? Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo que existiam em Belém. E a Bíblia diz que José, por divina revelação, ele foi para o Egito com o menino e com Maria e depois retornou. Ele voltou, só que ele não voltou para Belém, ele voltou para Nazaré, aonde Jesus havia sido ali concebido. Então nós devemos entender uma coisa: houve toda uma movimentação divina, porque um evento aconteceu na terra, um evento importante aconteceu na terra. Não pense você que por trás de eventos que acontecem na terra, não existe movimentações espirituais, existe movimentações. E nós precisamos ter o seguinte discernimento: quando algo de Deus acontece na terra, existe movimentações. E quando algo negativo acontece na terra, também acontece movimentações. Certo? Toda vez que houver uma movimentação espiritual, haverá, sinais visíveis do que está acontecendo. É por isso que você tem que descobrir o seu propósito. Até porque dentro do propósito, quando você está no propósito, você tem a visão correta das coisas. Eu anotei até algumas coisas, eu estava ontem meditando em algumas coisas e um dos textos que me veio foi Provérbios 19, 21, que diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós cometemos um erro de fazermos nossos planos e depois pedirmos para Deus abençoar. Fazemos nossos planos e depois pedimos para Deus abençoar. Sabe, eu digo que a experiência que você adquire, a sabedoria que você adquire andando com Deus, ela é extraordinária. Porque à medida que você caminha com Deus, você vai entendendo certas coisas que você não entendia antes. E daí você vê também que você perde tempo. Você perde tempo em algumas coisas só por não discernir a vontade de Deus em relação a uma decisão que você tomou. A vontade de Deus, qual que é a vontade de Deus em relação a isso? Até porque a Bíblia diz que o conselho do Senhor deve prevalecer. O conselho do Senhor. O conselho do Senhor. A Bíblia diz aqui nesse texto: mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E tem outra tradução que diz que o que prevalece é o conselho do Senhor. É o que prevalece, é o conselho do Senhor. Tanto o propósito quanto o conselho. Sabe por quê? Porque o homem tem seus planos, mas Deus também tem. E entre o plano de Deus e o seu plano, o plano dele sempre será melhor. Só que ele é melhor do que a gente imagina. O plano de Deus é melhor do que a gente imagina. Nós não temos, a mínima noção, do que muitas vezes Deus nos pede para fazer. Porque na nossa mente natural, nós compreendemos algo em parte e não compreendemos aquilo na totalidade. Compreendemos em parte e não compreendemos na totalidade, mas o tempo passa, o tempo vai passando, certo? E você vai andando com Deus,
dentro daquele propósito que Ele te deu. Aí você começa a entender, é por isso, sabe? É por isso que Deus fez isso, é por isso que Deus fez aquele outro, é por isso que Deus trouxe essa pessoa aqui, é por isso que isso tá encaixando aqui, nesse tempo que eu estou vivendo. É assim que acontece, sabe? No plano divino. É por isso que nós temos que orar mais quando Deus nos dá a direção sobre algo. Porque dentro daquela direção que Deus dá, tem algo especial de Deus ali que Deus quer que você compreenda. E às vezes a gente não para compreender, sabe? A gente não para compreender o que Deus está falando, a totalidade de algo, porque nós temos uma visão limitada da visão de Deus, do plano de Deus sobre algo. Nossa visão é limitada sobre o plano de Deus. Nossa visão é limitada, nós pensamos, sabe, muito em coisas pequenas, mas Deus pensa em coisas globais, Deus pensa em coisas maiores, sabe? Deus ele vai colocando cada um de nós dentro do propósito, e Ele vai, de alguma maneira, nos movimentando dentro desse propósito, para que nós venhamos ocupar os lugares que Ele tem reservado para nós. Guarde isso. A visão vem do propósito. A visão que você inventa não vem do propósito e não está ligada ao seu destino. A visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Meu Deus, só de dizer isso assim eu já me arrepio, porque eu vivi isso na pele. Eu vivi exatamente isso na pele. Como assim? Quando Deus tem um propósito, muitas vezes a gente é inclinado a pensar que já sabe tudo a respeito daquilo. Mas, sabe, tem coisas que Deus dirige e a gente conhece só em parte. A gente não conhece a totalidade daquilo. Só que a gente pensa que conhece a totalidade daquilo. Entende? E quando você vai andando com Deus, como eu disse, você vai descobrindo coisas e dessas direções de Deus que você não compreendia antes, mas que você começa a compreender agora. É por isso que eu quero que você grave isso. A visão que vem de Deus, ela te completa. Agora, a visão que você compreende apenas uma parte dela, ela te frustra e ela não te deixa nunca ser feliz. Nunca ser feliz. Por quê? Porque mesmo que você esteja no propósito, mas se você não compreender a visão dentro daquele propósito, vai cair em frustração. Vai cair em frustração mais na frente. Então, a visão que você inventa não vai satisfazê-lo. Ela irá frustrá-lo. Ela irá frustrá-lo. Pega essa palavra. É por isso que, mesmo que você conheça o propósito, você tem que receber a visão de Deus daquele propósito. A visão de Deus daquele propósito. E não simplesmente, sabe, tentar inventar uma visão do propósito. Às vezes você sabe a direção certa para algo, mas você não sabe a intenção de Deus com aquilo com você, e você não sabe também por quanto tempo que é a intenção de Deus com você a respeito daquilo. Certo? E isso, quando nós temos esse discernimento espiritual, muita coisa começa a se abrir para a gente. Então, pega essa palavra. Quando a visão você conhece só ela em parte, ela vai sempre frustrá-lo, porque você conheceu ela em parte, você não conheceu ela na totalidade. Você tem que conhecer as coisas de Deus na totalidade. Amém? Na totalidade. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu sei que essa palavra hoje foge um pouco da nossa... muitas vezes eu trago coisas simples aqui para vocês, e hoje eu trouxe uma coisa um pouquinho mais aprofundada, né? Eu trouxe uma palavra um pouquinho mais profunda, mas eu sei que essa palavra aqui abriu os olhos de muita gente e com certeza abençoou a vida de muitas pessoas. Amém? E mesmo que hoje seja feriado, eu quero pedir para você pegar o link aí dessa oração e mandar para o máximo de pessoas que você pode.
Amém? Manda aí para os teus amigos, me ajude a compartilhar agora essa oração, me ajude a mandar para o máximo de pessoas que nós podemos. Amém? Manda para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas de você. Compartilhe essa oração no nome de Jesus Cristo. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Amém? Vou trazer uma palavra muito importante hoje às 9 da manhã. Hoje eu vou trazer uma palavra muito importante. Também domingo é Santa Ceia na nossa igreja. Se você quiser estar conosco, nesse domingo eu vou falar sobre o reino de Deus. E vou falar sobre algumas coisas sobre o reino. Você vai amar. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo, domingo 9 da manhã. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos orar pelos doentes. Amém? E o meu segundo anúncio é que hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Tá? Hoje sai um podcast exclusivo dentro da Academia Quino Global. Hoje vai sair um podcast exclusivo dentro da academia. Tá? E nesse podcast que vai sair hoje, do Dr. Fernando, ele é um dos maiores coloproctologistas do mundo, certo? Você vai entender o que é o mundo espiritual, principalmente você, sabe, até que trabalha na área da saúde e que muitas vezes tem alguns combates. Eu convido você a assistir, tenho certeza que vai ser bênção. Eu vou colocar um trechinho de 30 minutos do podcast, eu vou colocar no sábado, tá? Um trecho de 30 minutos do podcast, mas o podcast integral, completo, vai hoje para dentro da academia. E pega aí caneta e papel, porque você vai aprender coisas espirituais tremendas ali que nós vamos compartilhar e conversar, e coisas que foram se abrindo ali dentro. Vai ser incrível. Então, alunos da academia, hoje 20 horas, não perca. E você que não é nosso aluno na academia, aqui na descrição do vídeo tem um link chamado Academia Quino Global. Clica aí e vem se tornar nosso aluno. E estamos também no módulo de intercessão dentro da academia. Então, se você quiser ficar um mês na academia, fica. Eu acredito que você deveria crescer espiritualmente, você deveria se aprofundar nas coisas de Deus. Vai ser uma bênção para a sua vida. Amém? Pode ir direto no meu site também, www.vinicius17.com.br. E se você está aqui nessa oração e quiser ser um parceiro nosso e nos ajudar com a nossa nobre missão de levar a palavra de Deus na televisão, vá no meu site e veja lá como você pode nos ajudar com essa causa nobre que temos feito já há 1 ano e meio. Faz 1 ano e meio que eu estou na televisão, pregando o Evangelho a milhares e milhares de pessoas todas as manhãs. Hoje teve programa às 5h45 da manhã. Então, glória a Deus aos meus parceiros e glória a Deus aos meus intercessores também. Salmos 91, enquanto eu declaro, compartilha. Amém? Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Deus está trabalhando numa mulher chamada Regina, e o Senhor me falou que você teve filha há poucos dias, Regina. E você teve um problema na sua recuperação. E eu quero declarar saúde sobre você, no nome de Jesus Cristo. Amém? Receba a saúde de Deus sobre a sua vida.
Há uma pessoa de sobrenome Dias que está aí me ouvindo, de sobrenome Dias, e que faz aniversário exatamente no dia 13 de abril. Deus está te visitando nesse momento, amém? E o Senhor me mostrou que amarras espirituais estão sendo cortadas, coisas que você estava, lutando para romper. Isso está vindo um rompimento sobre a tua vida e você verá um sinal claro da bondade de Deus no seu caminho, no nome de Jesus Cristo. O Senhor também me mostrou uma pessoa, eu vi uma coluna e eu vi preso na coluna, aqui na parte de trás, na parte da lombar, eu vi como se fosse uma aranha preta, prendendo e mexendo e trazendo dores nessa coluna. Eu quero declarar por terra, no nome de Jesus, toda dor que você tem e todo tipo de ataque espiritual à sua coluna, seja você quem for, que sente dores, parece que as dores se movimentam aí na sua lombar, seja curado, seja curada, no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero também liberar uma palavra sobre você que está numa depressão e que perdeu seus pais há pouco tempo e você não se vê, sem eles, mas o Senhor manda dizer a você, o consolo do Espírito vem a você nessa manhã e o Senhor te dá um novo fôlego para esse tempo que você está vivendo. O Senhor está te dando um novo fôlego, uma alegria e um bem-estar vai entrar dentro da tua alma, porque há muito mais de Deus que Deus quer para a tua vida aqui. Então não desista, levante a sua cabeça, porque há mais de Deus para a tua vida. Amém? Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, certo? 9 da manhã nós vamos ter aqui uma palavra profética que eu vou estar liberando e depois a oração das 18 horas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós consagramos a Ti esse mês de maio, para que esse mês seja um mês abençoado, seja um mês sobrenatural, seja um mês de milagres, seja um mês da bondade de Deus. Senhor, eu oro agora para que toda pessoa que está aqui nessa oração seja tocada pelo Teu poder de uma forma sobrenatural. Nós paralisamos agora todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa. Tudo aquilo, Senhor, que tenta prendê-la, impedi-la de orar, impedi-la de buscar a Tua presença. Tudo aquilo, Senhor, que tenta, Senhor, levar ela para longe de Ti, para longe do Teu propósito. Eu oro agora para que a mão do Senhor seja sobre ela, que caia por terra agora todo tipo de ataque espiritual na vida de pessoas que estão agradando a Deus, que estão alinhadas com o propósito de Deus, que o Senhor dê vitória a elas, que todo levante do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere e não prevalece. Em nome de Jesus nós declaramos. Também oramos, Pai, para que todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente seja curado agora, que o poder de Jesus Cristo encubra você, que o poder de Jesus Cristo restaure a tua vida, o poder de Jesus Cristo cure você tirando toda a dor, tirando também toda a angústia, que toda infecção, alergia, câncer, renda-se a Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Senhor, eu oro, o Senhor me mostra muitas pessoas com problemas na região do pescoço e eu quero declarar saúde sobre você, seja um problema nas cordas vocais, seja um problema de tireoide, seja um outro problema na garganta, seja o que for, eu quero declarar saúde agora tocando no seu pescoço, receba a cura, receba o milagre de Deus. Eu oro em nome de Jesus também, por cada pessoa que está aqui nessa oração e que sente um peso espiritual, uma opressão. Oramos agora para que esse mal seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, cumpra a Tua vontade nas nossas vidas, traga salvação na nossa casa e transformação. Colocamos tudo aos pés da cruz, nossos projetos, nossos planos, para que a vontade do Senhor prevaleça. Oramos nos rendendo a Ti, Jesus, nos rendendo a Tua palavra e crendo que a Tua presença está conosco. Toque-nos, Jesus, agora com o Teu poder e envolva-nos com a Tua glória. Amém e amém. Ser abençoado, ser abençoada. Glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Às 9 da manhã vamos estar aqui e depois às 18 horas. Compartilha com 7 pessoas e que Deus te abençoe poderosamente e ricamente. Bom dia!
que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação total e completa na tua vida, na tua casa, no teu caminho. No nome de Jesus, oramos para que haja um trabalhar de Deus, haja um liberar do Espírito nos quatro cantos da tua vida. No nome de Jesus, oramos para que o Senhor te livre das armadilhas, das tentações, daquilo que é mal, daquilo que pode trazer um retrocesso para a tua vida, e que o Senhor nos dê sabedoria. Pedimos sabedoria, Senhor, no dia de hoje. Consagramos esse dia a Ti e declaramos: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Jesus vive. Tu és o Senhor da nossa vida. Foste até o fim por nós, Senhor. Graças te damos, graças te damos. Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa casa. E te pedimos transformação, Senhor, total e completa. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos hoje no 14º dia do nosso propósito de transformação de vida. E queremos que há um agir de Deus aqui. Hoje é domingo de Páscoa, uma feliz Páscoa a todos, lembrando que a nossa Páscoa é Jesus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. Sexta-feira, Jesus foi crucificado. No sábado, Jesus é a preparação para a glória, e a Bíblia diz que ele foi ao inferno e tomou as chaves da morte e do inferno das mãos do diabo, e no domingo ele ressuscitou. Por isso, feliz Páscoa, Jesus vive. Temos essa convicção em nós. Páscoa é Jesus, é libertação. Páscoa é ressurreição. Amém? Glória a Deus. Escreve aqui nos comentários: Jesus vive, Ele reina. Amém? E Deus me deu uma palavra que eu quero compartilhar com você. Eu quero dar 3 conselhos maravilhosos para a sua vida. O primeiro deles é: o caminho para o destino começa quando a zona de conforto acaba. Em Gênesis capítulo 12, o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Toda mudança é complicada. Eu nunca vi mudança que fosse tranquila, que fosse barata, que fosse fácil. Toda mudança tem seus desafios. E o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nem o endereço certo ele tinha. Porque quando a gente muda, a gente sabe para onde está indo, para onde vai mandar o caminhão da mudança. Mas quando você não sabe para onde ir, aí exige muita fé e realmente ter ouvido a Deus. E foi o que aconteceu aqui com Abraão. Só que Abraão, ele estava também se movendo por uma palavra de Deus. Todo caminho que Deus tem para nós não é na zona de conforto. É geralmente um caminho que vai nos tirar da zona de conforto e vai nos levar a caminhar. E essa é a direção. Porque quando você se adapta, você para de buscar. E esse tem sido um erro que muitos têm cometido. Eles têm se adaptado na vida. Então eles se adaptam ao lugar, se adaptam ao trabalho, se adaptam às circunstâncias. E
e param de buscar. Quando alguém se adapta, ele para de buscar. Infelizmente, há muitas pessoas que se adaptaram com a vida que têm e pararam de buscar. Esses dias uma pessoa me perguntou assim: você acha que o que Deus prometeu para mim depende alguma coisa de mim? E eu disse sim. Essa pessoa me perguntou: eu recebi uma profecia de que eu iria ser um empresário, de que eu iria ter a minha empresa. Eu estou esperando Deus me dar a minha empresa, estou esperando Deus me dar as chaves do lugar novo. E eu disse: você vai ficar esperando? Porque você está numa zona de conforto. É muito fácil receber uma promessa de Deus e simplesmente me sentar e ficar aguardando. Toda pessoa que foi chamada por Deus, ela estava em algum tipo de movimento. E se não estava em movimento, quando Deus deu a direção para ela, ela se colocou em movimento. Eu creio que Deus, Ele está em busca de pessoas que estão em movimento. Pessoas que não aceitam, não se adaptam àquela vida que estão vivendo, que querem mais de Deus, que querem viver projetos maiores, planos maiores da parte de Deus. Eu quero dizer para você que existe mais de Deus para a sua vida, mas esse mais de Deus tem que ser buscado. Se não for buscado, você estagna, você trava, você para aonde você não deveria parar. Por isso eu tenho um conselho aqui poderoso para você. Se você se adaptar, você vai parar de crescer. Isso significa que você não pode se adaptar. É que nem a mamãe águia, quando os filhotes vão ficando grandes, eles vão vendo que o ninho vai ficando desconfortável, porque a mamãe águia não prepara um berço de ouro para eles, não tem nada almofadado, não existe conforto no ninho. Só existe proteção no ninho, mas não conforto. E quando os bebês águias vão ficando grandes, eles têm que saírem dali, porque eles têm que viverem o seu propósito. Deus os criou não para estarem no ninho, mas para voarem. Então é isso que eu entendo. A adaptação, ela é uma coisa ruim, porque ela me impede de buscar. Você pode ter se adaptado a uma coisa e isso fez você parar de buscar. Então você se adaptou a viver uma vida morna espiritualmente. Você se adaptou a ser xingado, maltratado, rejeitado pelas pessoas e isso fez, você viver sem amigos. Você se adaptou a um estado de tranquilidade tão extrema que você não busca melhorar de vida. Você é um sobrevivente, mas não está trabalhando como um vencedor. Deus está falando com alguém aqui. Eu creio, Deus está falando com alguém. Eu vejo muitas pessoas que estão acomodadas na vida. Eu vejo muitas pessoas que não querem, tentar nada novo porque acabaram se adaptando. Elas aceitaram as condições de dificuldade, aceitaram as condições de limitação, aceitaram que as coisas não são fáceis para elas, elas aceitaram e não lutam mais. Elas vivem assim, prostradas, desanimadas, é como se estivessem sempre vencidas. Ei, essa não é a vida que Deus tem para você. Não é o plano que Ele tem para você. A adaptação impede de buscar. Cuidado com as crenças que você tem alimentado. Em Filipenses 4,13 a Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quais as crenças que nós temos alimentado? Que não podemos, que não é para nós, que não devemos, que não somos bons o suficiente. Algumas pessoas acreditam num evangelho de punição.
e num evangelho onde o homem é o pior do pior. O homem é a coroa da criação de Deus. Sabemos que os homens não são perfeitos, mas foram criados por Deus. E a nossa mentalidade não deve ser uma mentalidade, sabe, que não sou coisa alguma, sou um verme, eu sou ruim, eu sou péssimo, sabe? Essa não deve ser a minha mentalidade. A minha mentalidade deve ser a que está em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Não há impossíveis, não há barreiras, não há impedimentos, não há gigantes, não há demônios, não há inferno, não há diabo maior do que o Deus que vive na minha vida. Eu posso todas as coisas? Sim. Eu posso começar um negócio? Sim. Eu posso romper? Sim. Eu posso avançar? Sim. Eu posso ser cabeça e não cauda. A mentalidade do reino é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a mentalidade do reino. É a mentalidade do reino. Talvez a mentalidade do homem que tem instruído você não seja a mentalidade do reino. Seja uma mentalidade de dificuldade, uma mentalidade onde as coisas são difíceis, onde tudo é muito complicado, onde para você não dá, sabe que você nunca vai chegar a lugar algum. Essa é a mentalidade do homem, não é a mentalidade que você tem que ter na sua vida. Nós temos que ter uma mentalidade do reino. Escreve aqui nos comentários: uma mente do reino? Como pensa uma mente do reino? Uma mente do reino pensa exatamente nas coisas do reino. Pensa que é cidadão do céu. Pensa que é filho de Deus. Uma mente do reino não pensa o que é mal. Não fica pensando ou se menosprezando que não pode, que não consegue, que não vai dar, que para ele tudo é difícil, que ninguém gosta dele, que ninguém o respeita. Mentalidade, nossa mentalidade não deve ser, sabe, uma mentalidade condicionada ao que aprendemos ou até circunstâncias negativas, porque tem certas circunstâncias que tentam dizer para onde você deve ir. E você esquece o plano de Deus para você, esquece o que Deus tem reservado para a sua vida, esquece a originalidade do seu propósito, daquilo que o Senhor tem reservado. É por isso que o Senhor me colocou aqui hoje, para dizer isso para você, que em Cristo você pode todas as coisas, em Cristo você pode. Escreve isso: em Cristo eu posso, em Cristo eu posso todas as coisas, certo? Pare de se auto-menosprezar, pare de achar que você não pode, que você não consegue. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, essa é a mentalidade. Então, cuidado com as crenças que você tem alimentado. Elas podem estar, de alguma maneira, lhe fazendo retroceder e retroceder muito. E a terceira coisa que eu queria compartilhar com você é: pare de culpar os outros, princípio da autorresponsabilidade. Quando o homem caiu, Adão apontou para Eva e Eva apontou para a serpente. Ou seja, não assumir a responsabilidade. E desde então o homem tem feito isso? O homem não tem assumido a responsabilidade da sua vida? Não é eu que estou errado? É eu que não estou andando certo com Deus? As pessoas, elas se martirizam. As pessoas, elas acabam falhando porque elas não chamam a atenção para si. Elas querem, sabe, culpar os outros. Assim você está se prejudicando. Agora, a partir do momento que você se autorresponsabiliza e você diz: eu não fui um bom pai, eu não fui um bom marido, mas vou mudar.
eu não fui um bom líder, mas eu vou aprender a ser um bom líder. A partir do momento que você se autorresponsabiliza, a partir do momento que você diz, sabe uma coisa, quem está errado aqui sou eu, então eu que vou mudar. É autorresponsabilidade. A gente culpa o diabo, culpa o mundo, culpa todo mundo, mas não, a gente não chama, sabe, para nós a responsabilidade da situação. Você tem que aprender a chamar para você a responsabilidade. Você vai ter que aprender a chamar para você, o culpado sou eu disso. Eu errei e eu falhei, eu preciso mudar, eu não posso mais viver assim. Eu preciso ver o que há de errado em mim, porque hoje a gente vê as pessoas, sabe, culpando tudo. Elas culpam o governo de não estarem prosperando, elas culpam a igreja de não estarem prosperando, elas culpam o pastor da vida ruim, péssima, difícil que eles estão vivendo. A culpa é do pai, da mãe, que não deram o melhor para ele. A culpa é das pessoas do trabalho que não deixam ela trabalhar em paz. A culpa é sempre de alguém, mas nunca a culpa é minha. Adão e Eva fizeram isso. Eles disseram, sabe, a culpa é dele, não, a culpa é do outro. Eu fico imaginando o que aconteceu no Éden ali, porque Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, ou seja, ninguém assumiu nada. Ninguém assumiu nada. Todos eles culparam os outros. Você não alcança a misericórdia de Deus enquanto não se arrepender verdadeiramente. Nós temos que aprender a chamar a responsabilidade para nós. Sabe, essa não é a vida que Deus tem para mim. Isso que eu estou vivendo não é de Deus para mim, mas a culpa foi minha, fui eu que gastei demais. A culpa foi minha, eu que acabei, sabe, me associando com pessoas erradas, fiz negócios sem consultar a Deus. Esse é o primeiro passo, gente, para uma transformação. É o princípio da autorresponsabilidade, eu me responsabilizar pela minha vida, pelos meus erros, e não como um fugitivo, começar a culpar os outros. Sabe, ela é sempre inocente? Nem sempre. Nem sempre. É por isso que a Bíblia fala do arrependimento, porque o arrependimento é você reconhecer, é você ser responsável pelos seus erros e dizer, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui porque confio na tua graça e na tua misericórdia. Sabe, isso é responsabilidade. A responsabilidade diz, eu estou errado, eu gritei, eu xinguei, isso está acontecendo por minha causa. É a autorresponsabilidade. Eu deixo essa palavra no teu coração. Se você quer vencer, pare de culpar os outros, porque isso nunca vai te ajudar. Ao contrário, isso vai sempre puxar você para trás. Então guarda essa palavra no seu coração. Amém? Eu quero dar 2 testemunhos aqui rapidamente que me mandaram. Um deles foi a Vera. Ela escreveu, minha irmã Maria Aparecida estava há 10 dias indo ao pronto-socorro todos os dias com dores fortíssimas no estômago e pedras nos rins. Dia 16, na oração da manhã, o Senhor falou que tinha uma pessoa com dores fortes no estômago que iam do lado esquerdo para o direito, exatamente o que minha irmã estava sofrendo. Compartilhei com ela que já tinha passado a noite em claro com dores. Depois da oração, a minha irmã dormiu e não sentiu mais nada. Ela foi curada para a glória de Deus. Olha que bênção! E a Janice também mandou o seguinte testemunho, graça e paz. Me chamo Janice e desde a oração da manhã de sexta-feira, na qual o Senhor leu a palavra da mulher do fluxo de sangue, me senti impelida a dar o meu testemunho. No final de janeiro até o dia 9 de fevereiro, passei por um período de grande aflição com sangramento de 14 dias. Já estava sem forças, porém na oração da manhã do dia 9 de fevereiro, o Senhor profetizou a minha cura e disse, tem uma mulher de nome Janice aqui na oração e que o Senhor manda dizer que está curando os seus ovários, receba a sua cura. Tomei posse e fui curada, toda honra e glória
ao nome de Jesus, que cura nossas enfermidades. Deus abençoe você e sua família e sua equipe. Glória a Deus, Janice e Vera. Deus abençoe vocês. Que maravilha, Deus é fiel. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Antes disso, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração, por gentileza. Deixa aí o teu like, isso é importante para o YouTube mandar para mais pessoas. E se você puder compartilhe essa oração agora com pelo menos 7 pessoas. Você pode fazer isso? Faça isso, compartilha com pelo menos 7 pessoas. Eu quero fazer uma oração por você. Eu quero orar em favor da tua vida, em favor da tua casa. Eu quero levantar um clamor. Amém? Eu tenho 2 anúncios para você. O primeiro é que hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto. Hoje, às 9 da manhã. Nós vamos ter um grande culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vamos ter um especial de Páscoa também. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. Vou transmitir pelo meu canal, certo? Mas quem puder estar presencial, venha. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos ungir os doentes e vamos orar por eles, impondo as mãos. Então, se você está doente e você se acredita que você precisa estar fisicamente na igreja junto conosco, vem estar com a gente hoje, 15 para as 9, certo? Vai ser uma bênção na sua vida, em nome de Jesus. E se você não é aluno ainda da Academia King Global, eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição, está aqui nos comentários. Terça-feira vai ir um podcast incrível para dentro da academia e nós iremos falar sobre a importância do apostólico e do profético nos tempos de transformação que estamos vivendo. É incrível, você vai ser muito abençoado, certo? E essa semana eu começo o módulo de intercessão dentro da academia. Então tivemos o evento de intercessão, mas essa semana eu começo o módulo de intercessão dentro da academia. Eu estou com uma expectativa muito grande, sei que vai ser uma grande bênção e eu convido você a estar com a gente. Tá bom? Em nome de Jesus. Deixa eu declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro, quem não compartilhou ainda, compartilha, e quem já compartilhou, escreve aqui nos comentários o teu pedido de oração. Manda uma mensagem para o céu, abrindo o teu coração, abrindo a tua vida para Deus. Amém? Manda uma mensagem para o céu, escreve aqui nos comentários, que eu vou levantar um clamor em teu favor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu vou apresentar a tua vida, a tua família diante de Deus agora. Amém? Coloca aí nos comentários. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, há pessoas que estão aqui nessa oração e que o Senhor está falando com elas. É tempo delas se movimentarem. Elas não podem se adaptar, Pai, porque é tempo de buscar. É tempo de buscar até encontrar. Cremos na transformação do Senhor. Ainda, Pai, que muitos possam estar dormindo espiritualmente, nós oramos por um despertar, por um avivamento na vida dessa pessoa. Que através dela, Pai,
e da casa dela uma grande transformação aconteça ao seu redor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor traga transformação nessa casa, que todos conheçam a Jesus, que haja salvação dentro dessa casa, que todos tenham um encontro sobrenatural com Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça, Jesus. Eu oro para que essa casa seja visitada pelo poder de Deus, para que haja salvação nessa casa. Eu oro pela transformação total, plena de todos dessa família. E oro em nome de Jesus agora, para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que está doente seja curada agora. Haja cura no corpo físico, cura no emocional. Eu digo a toda alergia, a todo câncer. Eu digo a todo peso nas pernas, a toda trombose, a toda ferida no corpo dessa pessoa, a todo problema no sangue, no fígado, nos rins, no pâncreas. Eu declaro saúde agora. Saúde no coração, nas veias, nas artérias. Senhor, eu oro para que do alto da cabeça à plano dos pés, o toque de cura divina toque nessa pessoa. Jesus Cristo da saúde, seja curado agora, seja curada agora. O toque de Deus venha sobre a tua vida. Receba o toque de Deus, receba o toque do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Oro para que bloqueios sejam quebrados, laços sejam desfeitos, amarras espirituais sejam cortadas. E eu oro, Pai, para que toda pessoa que está desanimada espiritualmente, toda pessoa, Pai, que está distraída, aviva ela, Pai. Desperta ela, Pai. Desperta, Pai, aqueles que estão distraídos na fé, aqueles que se adaptaram, Senhor, à cultura, Senhor, desse mundo, aqueles que se adaptaram a viver sem oração. Desperta eles, Pai. Desperta eles para que um tempo de busca inicie na vida deles. Espírito Santo, envolva-os com a tua presença e dá experiências sobrenaturais para o teu povo. Toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Jesus, agora. Toque-os, Jesus, com a tua graça, toque-os com o teu favor. Que o laço do inferno seja cortado, que a armadilha do inimigo seja desfeita, no nome de Jesus, que Senhor, e que venha tempos de paz. Senhor, muda a realidade dessa casa. Tira, Pai, tudo aquilo que traz perturbação, tudo aquilo que traz opressão, tudo aquilo que traz angústia, e traz, Senhor, um tempo de avivamento, um tempo de transformação dentro dessa casa, dentro dessa vida, no nome de Jesus Cristo. Abençoe-os, Pai. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo de Deus. Toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Eu libero uma palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, escuta essa palavra. Se você começar a buscar, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida. Comece a buscar. Amém? Que Deus te abençoe. Quem não compartilhou essa oração, compartilha. Às 9 da manhã vamos entrar ao vivo e depois às 18 horas. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.